Oi, boa noite, pessoal. Iniciando aqui mais uma live. E hoje vamos ter uma convidada muito especial aqui, uma grande professora, uma grande maga, a Laura. Consegui trazer ela aqui. Laura, pode mandar um convite aqui para mim? Eu vou te mandar agora, peraí. Show. Oi. Peraí. Ai, pronto. Olá, tudo bom? Muito obrigado Tudo desde já por ótimo. estar aqui. Obrigada. Ah, Você está me escutando bem ou você quer que eu use fone? não, não, estou escutando bem, estou escutando bem. Tá Ó, o bom. Marcelo chegando aí também, seja bem-vindo. Obrigada. Deixa eu mandar A aqui um, Paty, bem-vinda. Edilce. mandando aqui o convite pro pessoal. Tem bastante gente que tava doida para ver a nossa live. A magia, né, ela causa o interesse, desperta a curiosidade das pessoas, né? Muitas pessoas estavam Verdade, tudo verdade. curiosas. Então vamos começar então, né? Laura, se apresenta pra gente, fala um pouco sobre você. Você sabe que eu estava pensando um pouco antes nisso, né? Como é que eu vou me apresentar, afinal de contas, né? Olha, eu me interesso por magia, ou melhor dizendo, por aprender sobre mim mesma faz uns 20 Através da anos. magia. A gente sempre começa lá daquele jeito, né? Tipo, eu comecei como uma curiosa, queria entender melhor como o universo funciona e como sentir. Na verdade, acho que foi o maior objetivo foi tentar sentir. Na verdade, eu sou cozinheira. Olha, no começo eu também senti muita dificuldade de sentir, eu achava que não estava funcionando, até que começou a vir os resultados, eu falei, caramba, não tá funcionando mesmo. É verdade, é verdade. E aí eu fui me interessando aos poucos. Na verdade, numa fase meio chatinha da minha vida, eu comecei a escutar a Rádio Mundial. Ah, Rádio Mundial, desperta muita gente, viu? Também já fui muito viciado na Rádio Mundial. Eu Verdade. E aí eu escutava. comecei a, alguns cursos me interessaram, eu comecei a fazer e assim foi indo até chegar na magia divina. Nossa, olha que pra. E Tá como dando que é umas o dragão? travadas, né? Ah, deu uma cortada, Laura. Para você tá dando umas travadinhas? Tá dando umas cortadas. Aí você falou o que antes Será que é a de nossa cortar? internet? Ah, pode ser, viu? Domingo, né? O pessoal tudo nas internet, né? Aí começa a travar a rede toda. No domingo tá Tá cheio, né? bom. Bom, você me perguntou como surgiu o dragão dourado. O É, dragão nossa. dourado, ele surgiu como uma alternativa para minha aposentadoria, por assim dizer. Mas não era com esse formato. Na verdade, eu pensei em trabalhar com massagem. Perguntei para meu marido o que ele achava. Ele, ok, tudo bem. Vai que vai. Só que, só que aí eu me apaixonei de verdade pela magia divina. E aí a gente encontrou um outro formato de levar um pouco do nosso aprendizado através da escola. E o que mais me fascina nesse sentido é mesmo a magia divina. Nossa. Então, né? Laura, deu uma cortada. Oi. Eu Agora, já te falo. eu não sei se é, eu não sei se é a internet que está ruim. Pera só, eu vou tentar colocar uma outra internet aqui para ver se fica bom, tá bom? Peraí. Ah, pode ser. E o pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Boa noite, Débora.
Boa noite, Carla. Sejam bem-vindos. Estamos tendo um pequeno problema técnico aí nas internet. Vai dar tudo certo, já tá dando. E vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Ou tá travando aqui também o meu? A, a Laura saiu, ela daqui a pouco volta de novo. Voltou. Não, tá bem louco isso, né? Já ativou a magia aí, já. Eu já tô com a minha aqui, ativinha aqui, ó. Proteção nunca é demais, Mas né? aqui tudo é magiado, não tem mais o que magiar. Antes de comentar aqui, ó, vou até mostrar que não é mentira, ó. Olha, já tá ativo a mandalinha também, ó, tá vendo? Aqui também é desse mesmo jeito, viu? Aí então, Laura, eu te contei como que eu conheci o espaço também? Já ou não? Não, não. Ó, foi bem interessante. Foi num dia que eu estava fazendo um curso de domingo. Eu estava começando ainda na magia, eu estava fazendo a magia do fogo. Aí tinha uma menina lá que ela tinha feito pedras e conchas aí com você. Aí ela foi me falou, você também é mago, tal, que não sei o quê. Eu falei, sou. Aí você fez aonde? Eu falei que eu fiz lá na Ana Rosa, e ela falou que fez com você. E é aí perto o espaço que eu tava fazendo o curso. É bem pertinho ali do shopping, sabe? Ela falou, é aqui Uhum. pertinho, tal, qualquer dia vai lá conhecer. E aí, desde então, eu tô acompanhando, eu tô doido para começar um curso aí também. Eu não consigo, no intercalo os dias, sabe? Mas eu vou conseguir, com certeza. Aí eu conheci Ah, em 2019, mais ou menos. No finalzinho de 2019. legal. Já tem um tempinho já, ó. Faz tempo. Pois é. Aí eu tô E aí, você, doido pra. como é que você usa a magia divina de forma geral? Eu geralmente eu uso quando a coisa tá muito pesada, sabe? Quando. É, eu fico nessa, sabe? Eu acho que agora não preciso, eu só uso quando o negócio tá profundo. Quando preciso dar uma limpezona, aí eu ativo o fogo. Quando eu preciso entender alguma coisa pra vir assim na cara, eu não tô entendendo ainda, tô meio disperso, aí eu ativo pedra. Quando, quando preciso daquele limpezão pesado, eu ativo anjos. E assim eu vou, sabe? Nas necessidades do dia. Entendi. Ah, entendi. Então você meio que setoriza, só quando a coisa aperta que você usa. Sim, sim. Não é sempre não, sabe? Antes eu ativava todo dia, todo dia, todo dia. Aí começou a vir muito processo. Eu falei, não, deixa eu respirar, deixa eu respirar. Aí agora eu ativo o pontual, sabe? Só para uma coisa específica, aí eu ativo. E também ativo de vez em quando, como hoje, né? Para proteção. Tá? Para evitar das minhas inseguranças, dos meus medos, atrapalharem, ficar travando, sabe? As coisas. Eu peço para ir recolhendo e Entendi. limpando tudo. Tá trabalhando o magnetismo, né? Aí, e o que é Perfeito. a magia na sua visão, Laura? Ao contrário de você, ela é o meu carro principal. Eu uso Hum, para tudo e quase todos os dias. Assim, a magia para mim é imprescindível. Ela faz parte já de mim, assim, é uma coisa muito natural. E eu uso para tudo mesmo. Tudo que você possa imaginar.
Ah, isso sim. Eu não ativo todo dia, mas eu deixo algumas coisas consagradas em casa e tal, e aí vai. Que eu também tenho outras ferramentas, que aí eu vou intercalando, que é muita coisa pra mim. Aí Não, tem a e mesa faz harmônica. bem, porque não dá para. Eu acho que existem várias vibrações, né? A magia divina eu considero uma ferramenta muito boa, muito complexa, mas também existem outros sistemas de magia que tudo se complementa, se completa, né? Então é necessário, sim. É que eu acho que é uma questão de hábito, no meu caso. Já tem bastante, né? E também você tem bastante graus, né? Quantos graus você tem, Laura? 24. Não, já tá quase terminando, né? Que é A 30. Edilce já ganhou de mim, que ela falta pouquíssimos para terminar. Nossa, tá vendo? Por isso que vocês são bem preparados, tá? Vocês ativam mais. É que como eu tenho só 5, aí tem algumas que é muita purificação, sabe? Aí eu não consigo Ah, ativar direto, não. Mas conforme a gente vai fazendo sério? mais graus, aí a gente consegue ter mais ferramenta para várias outras coisas, né? Várias finalidades. Aí, quando eu tiver mais, Eu aí não eu acho que sei, eu vou eu começar a acho que a ativar gente, todo dia. ainda mais se você atende. Se você Sim, atende, é um bom não atende. facilitador. Eu O acho último que que eu fiz foi o de ervas. Aí o de ervas, a gente pega o cajado, né? Aí o meu cajado fica sempre aqui no espaço. Aí meio que funciona como um assentamento, né? Deve ficar aqui protegendo, ficar auxiliando. Ele fica eu programadinho acho aqui também é uma sempre. questão de afinidade. Vai ter coisas que você vai ter mais afinidade e outras você vai ter menos. Até com grau de magia, eu sempre falo para os alunos. Tem graus que eu tenho uma afinidade mais direta, eu uso com mais frequência. E outros eu deixo lá stand-by para questões mais específicas e especiais. Então eu Tá. guardo aqueles graus para uma necessidade mais específica. Mas de certo Não. modo, aí você vai ficando meio intuitivo. Hoje eu tenho que ativar isso, hoje eu tenho que ativar aquilo. Sim, sim, verdade. É, eu já sinto isso já, viu? Que nem eu te falei, às vezes estou precisando de uma coisinha que nas pedras eu sei que vai ajudar exatamente naquilo, sabe? O que eu tô ativando bastante é de ervas. Nossa, ervas, maravilhoso demais. Ervas É e muito anjo top. são os meus xodóis, meus xodózinhos. Eu concordo. Eu gosto muito de graus que são de seres. Gosto muito, porque eu acho que seres têm vontade própria, na verdade. Diferente de energias, por exemplo, que você tem que estar mais atento às ordens mágicas, à forma como você vai pedir aquilo e tal. E embora ambos você use o mesmo sistema para pedir, ainda assim você tem uma alternativa de inteligência diferenciada, né? Então eu acho o grau assim de seres incrível, São incrível, incrível, os incrível. melhores, os melhores mesmo. Que, que aí a gente pede, eles fazem até mais do que a gente pede. Eu sei, caraca, eu gosto É também. verdade, é verdade. Os gênios mesmo, nossa, gênios, Ah, maravilhoso. eu tenho um jardim aqui de gênios dedicado para eles. Caraca! Olha, eu tava pensando em fazer Verdade. um também. Para anjos também. Que anjos não. Olha, você acabou de falar de firmeza, né? É mais ou menos como se fosse. Então, assim, a gente tem um jardim dedicado aos gênios para eles trazerem essa energia aqui para o dragão dourado. Então, eles colaboram, assim, de certo modo, com energias diferenciadas e eles estão ativados na magia. A gente está ativado na magia de mim. Caraca! Olha só, dá para fazer também com anjos? Tipo, montar um altar. É que os anjos que a gente trabalha não é bem os anjos do cabalísticos, os anjos Shen, né? Dá, não. Não.
Não, dá para fazer sim, claro. Mas são outras categorias, é outra categoria de anjos, né? Conforme eu vou estudando, quanto mais eu estudo, eu vou percebendo que existem várias categorias de todos os tipos de seres, né? Então, a gente tem aí os anjos cabalísticos e os mesmos anjos da cabala não têm a mesma energia, por exemplo, da magia da Mônica Bonfilho. São Ah, categorias energéticas diferentes. Embora a gente até use os mesmos nomes, é meio até estranho um pouco falar isso, mas existem muitas categorias de anjos. Cada categoria de anjo vai trabalhar de uma forma diferente dentro de uma egrégora, né? Uma egrégora. Então é sim. interessante isso. Mas os anjos na magia divina, eles são, na verdade, nós, aqui eu e a Edilce, a gente acredita que eles são a sustentação da magia divina. Hum. Agora fez sentido, é. Olha só. O pessoal vai ficar tudo. O pessoal tem que fazer Mas, magia ó, divina, tem que entrar. é assim, é o que a gente sente. O Rubens, em algumas apostilas, ele coloca algumas mensagens do Arcanjo Miguel. Então, a gente sente que tem essa sustentação, mas é um sentir, não é uma coisa que alguém tenha falado para nós, que o próprio Rubens tenha falado alguma Sim, vez, sim, eu não, pelo menos eu não me lembro. Mas eu acho que tem um pouco dessa característica, até pela ativação em si, a forma como sim, você pede, através do merecimento, com sim, uma sustentação de justiça e de lei, então colocando as coisas de uma forma bem direcionada, bem sustentada, essas coisas assim. sim, sim. Inclusive, o forma, né, que ativa, que a gente, Sim, sim, eu concordo com você. Eu acho que magia, de forma geral, é uma ciência. Independe de ser a magia divina ou qualquer outro sistema. É um, é um sentir, um perceber, um estudar, um se conhecer melhor, e usar isso a seu favor para mudar as coisas ao seu redor, sabe? inclusive, era um dos temas que eu ia perguntar também. O que é ser um mago, né? O mago é isso, é quem estuda, quem pesquisa, quem entende tudo, né? O por trás, né? Das coisas. É um grande estudador, né? Cientista também. Sim, a gente não descarta nada. Eu gosto da magia divina porque ela tem essa coisa de agregar, né? Ela não, ela potencializa. Eu acho que ela é um potencializador daquilo que você já tem. Então, eu trabalho com mesa também, mas mesa radiônica. E eu sinto que funciona muito bem. Mas, olha, a minha mesa, por exemplo, ela tem uma opção de colocar alguma ferramenta externa. E aí Ah, a magia divina, para mim, vem com aquela cereja do bolo, que aquilo que eu consegui perceber na mesa, eu trabalho dentro da magia divina, por exemplo. Então, ela vem e ela vai agregando. Se de repente trabalho com barras, percebo alguma coisa, então eu vou ter uma sustentação mais interessante para trabalhar com isso também. Se eu faço uma leitura de tarô e aí eu percebo o que pode ser usado, mesma coisa, posso ativar até uma energia do próprio arquétipo. Então, eu acho que ela é muito bacana nesse sentido. nossa, complementa, né? Eu uso também a magia na mesa, a gente entra em tratamento.
para ela conseguir olhar para tudo com disposição, com alegria, sabe? E não desistir. Eu uso nesse sentido também. Que a mesa que eu uso, ela não consegue agregar outras ferramentas, sabe? É mais para avaliação mesmo. Ele está Eu vou fazer travado? uma perguntinha aqui, tá travando um pouco para mim. Nossa. Então vou perguntar mais uma coisinha, então. Como que a magia entra na nossa vida? Como que a gente pode perceber? Eu já entendo, mas pro pessoal aqui, sabe? Como que ela vai surgindo na nossa vida? Como que ela surgiu na sua? Olha, na minha, eu fui fazer, na verdade, eu fui tomar um passe num centro e eu estava queria estudar, né? Não importasse nem o que que era, eu estava querendo estudar. E, claro, eu preferia que fosse algo próximo aqui de casa, porque eu não tinha muito tempo para poder ir muito longe. Eu estava sobrecarregada de trabalho naquela época. Então, eu no dia seguinte eu já comecei a estudar. Mas por mais incrível que pareça, eu fui fazer magia divina pensando que era magia natural. Eu também. Acredito. E ainda foi luzes e cores que me chamou, sabe? Aí eu cheguei lá, o que é esse luzes e cores? Será que é alguma coisa ali, o Inca e tal? Aí eu cheguei Cromoterapia. e a cromoterapia, alguma E coisa ali aí, o, com a magia natural Inca. É, o que que aconteceu? Eu fiquei totalmente apaixonada, porque quando eu comecei a fazer magia em 2010. 2010 ainda não era obrigatório o chamas. sim. Então eu comecei com pedras. E aí cara, nem me lembrei mais que eu queria fazer magia natural. Entendeu? Eu fiquei, Sim, não sei, sim. deu um troço assim, e eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí me descobri também como médium, uma coisa que eu nem imaginava na minha vida. E aí as duas coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a estudar teologia da Umbanda e também comecei a estudar os graus de magia. E assim começou minha paixão pela magia divina. Começou os maiores testes que eu fiz foi para minha mediunidade. Então, assim, do tipo, eu ficava às vezes super desequilibrada energeticamente e entrar numa mandala e sair outra pessoa do outro lado. Eu falei, meu, o que é esse negócio? Não é possível, entendeu? Às vezes eu até E fazia isso testes só de com pedras, né? ficar um tempo desequilibrada para perceber. Sim. E isso era só com pedras, ou seja, ou foi com outros graus também? Me apaixonei por pedras, aí depois eu fiz fogo, fiz raios, fiz ervas, fiz espadas, e aí não parei. Agora estou fazendo vestes, ano que vem eu vou fazer portais, vórtices, vamos fazendo aí. E ao mesmo Sim. tempo eu fui fazendo outras técnicas, fiz astrologia, fiz Feng Shui, fiz radiestesia, eu não sei, eu tenho uma listinha dos cursos para não esquecer. Tanta coisa, né? Boa. Eu também, eu tô com bastante coisa aí para colocar em prática, tudo é complicado. E, e esses Uma das testes que coisas você fazia quando você estava desequilibrado, você entrava na mandala e saía outra pessoa, era só com pedras ou não? Foi, Não, não. foi lá no começo, né? Eu fiquei muito. Eu gostei muito da magia do fogo, porque, primeiro, porque esse elemento é uma coisa muito louca, muito incrível, e porque eu gosto muito dos desenhos, ela me fez me aprofundar muito mais,
Por isso que eu falo para o pessoal, eu concordo com essa coisa de você fazer fogo primeiro. Por quê? Primeiro, eu considero que fogo é um elemento primordial para o teu Sim, desenvolvimento, é o primeiro elemento, né? Quando a gente vai estudar ocultismo, é o primeiro elemento que surge, né? O nosso planeta era feito totalmente de fogo. Então, eu acho que é uma magia que ela traz um grau de purificação maravilhoso para as pessoas. Então, por isso também eu sentia a diferença quando eu entrava na mandala e saía. Porque sim, possivelmente eu já estava sentindo as mudanças energéticas no meu campo por causa da mediunidade, sim, passei a brilhar diferente no astral, coisas que talvez pudessem esperar um pouco mais de tempo para acontecer, elas se aceleraram também. Então, sim. dava para sentir. Mas eu posso falar de várias coisas boas que aconteceram, que a magia me trouxe, na mediunidade, na questão de trabalho, questão de ganhar dinheiro, questão de saúde, é, caminhos, tipo, ai, não sei o que eu vou fazer agora, aí abrir magia e aquilo vir para minha vida de Já uma vem um forma direcionamento, muito né? fluida. Sim, sim, com certeza. Essa ferramenta do Magia Divina é maravilhosa. Eu amo ela. Ela é muito top. E eu fico feliz que a gente esteja crescendo de novo, porque a gente teve principalmente depois que o Rubens faleceu, a gente deu uma diminuída, mas agora as pessoas voltam a se interessar. Eu acho que o legal é porque a magia divina, ela, primeiro, eu acho que eu considero uma ferramenta que ela pode chegar em qualquer pessoa, quer dizer, desde uma dona de casa até um empresário, Sim, uma religião, não importa a religião, então ela é aberta para todos. Ela tem magia mental, então a magia mental não vai precisar de tanto espaço como as magias que tem, você monta tem mandala. Então a elementos. magia divina oferece aí dois recursos já de cara, que é você trabalhar com mandala ou você trabalhar com a sua mente. Só precisa treinar bem a mente antes. Sim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com as magias mentais. Ainda estou treinando Por isso bastante, que estou meditando bastante. Ainda perfeito, preciso precisa, né? de um elemento ali, sabe, para ter foco, para ter concentração. Se for só ali, só mental, eu sinto ainda um pouco de dificuldade. Eu acho que é um treino mesmo, né? E o próprio Rubens, sempre que você lê uma apostila dele, ele sempre fala para você treinar, para você ter criatividade, para você colocar emoção naquilo que você faz. E qualquer outro tipo de sistema mágico que a gente vá trabalhar, a gente precisa disso. Não emoção desequilibrada, né? Mas aquele sentimento de realmente aquilo vai acontecer na sua vida, que aquela potência que você está colocando, ela pode dar esse resultado mesmo. Sim, eu tava até Eu, vendo. Oi? Pode falar, pode falar. eu vou responder aqui, e sim. Ela está Já perguntando pode. se magia mental você pode fazer sem perceber. Sim, alguns graus de Uhum. magia, eles simplesmente vertem de você. É como se a magia fosse tão inteligente, a magia divina fosse tão inteligente que você cheia daquela energia, ou cheio daquela energia, ela simplesmente saísse de você. Eu não vou dizer aqui que acontece com todos os graus de magia, mas tem alguns graus de magia dentro desse sistema que eles trazem esse benefício. Um deles é o que eu estou dando agora, a magia das energias. Então, é como se você se conectasse diretamente com os tronos. E aqui eu estou conversando com você e a gente tem aqui com uma conexão, né, um cordão energético de ligação. E de repente você está precisando de um tipo de energia. Essa energia vai sair de mim, vai pelo cordão energético e vai chegar por você. Ela não vai bater aqui. Laura, vai, ativa a magia aí que o menino está precisando. Não, ela É, vai realmente sair de você. Graças a Deus. E, ó, isso também acontece com a mediunidade de forma geral. sim, A gente se equilibra, né? Então, se eu tô com uma energia mais para cima e a outra tá mais para baixo,
a gente vai, eu vou doar um pouco, o outro vai receber e vai equilibrar essas energias. Então, eu acho que o universo é inteligente. Com a sim, magia divina, a gente tem um plus, porque você acaba entendendo melhor essas energias, você se conecta eu vou usar a palavra trono, que é o que a gente usa na magia divina, mas um mental divino que pode sustentar essa energia e a partir disso você ter uma potencialização dos seus recursos. Eu acho isso top de linha. Mas não, lembrando, não quer dizer que você vai ser a última bolacha do pacote, como diz uma aluna minha, a última bolacha do pacote é murcha. verdade. Aí eu acho Então, que mas ela. assim, tudo com responsabilidade, né? Sim. Laura, tá me ouvindo? Agora tô. Ah, então, eu acho que a Carla, ela falou no sentido daquelas automagias que a gente faz, sabe? Quando a gente, num momento de raiva, a gente lança para o universo. Ah, eu nunca mais vou fazer isso. Já decretando uma automagia. Nunca mais quero que aconteça isso. É que essas automagias inconscientes que a gente faz, sabe? Acho que é nesse Então, sentido. eu acredito nisso, porém, a gente tem que colocar teor energético nessas ideias. Então, assim, eu posso sentir raiva por uma pessoa, mas eu preciso alimentar isso um pouco. Ela vai sentir o baque energético, né? Mas se ela tiver, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, pode ser magia divina, pode ser qualquer outra coisa. Ela tiver com um campo energético um pouco mais equilibrado, essa energia não entra no campo dela. A magia divina, Sim. ela também vem fazer ajuda nesses processos, né, de proteção, criando capinhas ao seu redor que você vai ativando e que vão dando um colorido especial para os seus campos áuricos. Então, Hum, isso facilita o seu dia a dia. Assim como você acabou de falar agora mesmo, né? Você tem os seus materiais consagrados para sua proteção. Então, eu faço um sim. material consagrado para proteção emocional, faço outro material consagrado para minha religiosidade. Eu costumo separar um pouco as coisas para não deixar tudo no mesmo pote. Então, isso facilita o nosso dia a dia. Né? Eu sempre incentivo os alunos a fazerem proteções diferenciadas, usarem graus diferenciados. Para quê? Para que o seu ao redor fique cada vez melhor. Não é para o seu aprendizado. Tudo que vem para você é para um aprendizado. Mas eu aprendi que a gente pode aprender pelo amor. Né? Quando eu comecei lá atrás, eu acabei entrando pela corrente da dor. Mas é muito bom Hum, aprender pelo amor. É muito, muito, com muito bom. certeza. Muito melhor. Muito melhor pelas vias do Demais. amor do que pela dor. Porque, Certeza. nossa, pela Ó, mas dor é fala um pouquinho de complicado. você. Vamos ver se você consegue falar um pouquinho de você. Hum, É que eu sou tímido. Eu tenho Mercúrio em Escorpião, sabe como é, né? É difícil Ó, falar de mim. Eu consigo. ó aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo puxar coisa das pessoas, mas eu não consigo me abrir. É difícil. Ah, meu Deus do céu. Mas você tem que pegar o Mercúrio positivo de Escorpião. A Edilce também é de Escorpião. Ah, olha, a Uma Edilce, ela. parceira, uma parceira maravilhosa. Maravilhosa. Assim, é minha família, minha irmã, a gente é assim, ó. Mas o que você gostaria de perguntar para mim? Então, vamos fazer Me essa fala as troca. técnicas que você usa, de que forma que você usa. Hum, eu uso a metodologia da Andresa Molina, que é a metodologia humanoterapeuta. Nela a gente
usa um pouco a mesa radiônica para identificar os bloqueios, como surgiu, como que iniciou. A gente vai ver qual que é a dor que está por trás, que está bloqueando a vida da pessoa. E aí depois a gente entra com a apometria, que vai trabalhar no campo espiritual, que também é uma magia, né? A gente vai manipulando energias para ajudar a pessoa. A gente usa o verbo divino, né? Por isso que a gente está sempre falando na apometria. E depois a gente entra com a Tachyons. Eu acho que você também trabalha com a Tachyons, não é? A Tachyons Talk, para curas Não físicas. sei, o que que é? Não sei, o que que é? Deu uma cortada. Então, eu não sei o que você me perguntou. Você também usa a Tachyons Talk, não é? Que é uma Não, técnica para curas físicas. não. Só uso barras. Ah, Raramente, não. diga-se de passagem. Nossa, pensar que você também usava. Aí a Tachyons, que também faz parte da metodologia, a- Conheço. Energia conhece? taquiônica. Ah, Isso! conheço. Conheço. Você também trabalha com ela. A Adriana que está aqui, ela falou para nós há muitos anos, há uns 3 anos atrás, e a gente Ah, entrou em contato de ferida. olha, tá vendo? A Adriana também, eu tô doido pra ir lá no espaço dela. Tá tendo vários eventos, várias coisas lá. Ainda não consegui. Sempre surge alguma coisa, eu não consigo. Aí a A Tachyons, a gente gente, trabalha com cura a gente é física de muito órgãos. curioso. Ela tá rindo. Tá vendo? O, parte do nosso trabalho aqui no Dragão Dourado foi um trabalho que um trio. A gente se juntou, eu, a Edilce e a Dai, que ela não está mais aqui no espaço. E aí a gente tinha muita curiosidade de descobrir as coisas, sabe? Assim, Das a gente queria técnicas. responder algumas dúvidas. E aí a gente se reuniu e falou: vamos aí, vamos ver o que acontece. E é Boa! por isso também que eu sei como a magia funciona, porque a gente testou de várias formas para ver como ela abre no astral, como é que ela fica depois, se aqui, do mesmo jeito que ela está aqui, ela abre no astral, quanto tempo de sustentação que tem. Então, a gente acabou pesquisando muita coisa interessante nesse sentido. Talvez por isso ainda a gente tenha amado ainda mais a forma como a magia divina chega. E às vezes sabe que eu fico um pouco triste, né? Porque a gente dá tanto valor para técnicas que vêm de outros países e uma Sim, técnica que foi trazida por um brasileiro. A gente, tipo, meio quem conhece mais é quem acaba frequentando a Umbanda e aí tem né, o contato com a magia divina através disso, ou então da Umbanda Sagrada, através dos livros do Rubens. Mas, cara, é um espetáculo essa ferramenta. Sim, sabe? Deveria ser levado um pouco mais a sério. Eu não entendo muito bem, porque é um meio ocultista, às vezes não leva em consideração, mas, enfim, ela, embora use o nome magia, né, ela é uma manipuladora de energias. E ela tem uma sustentação muito, muito boa. muito forte mesmo. Muito forte mesmo. Nossa. Muitas pessoas usam a magia para conseguir coisas bem simples, né? Tipo, acelerar uma fila no banco, conseguir uma vaga no estacionamento. Consegue, sim, mas dá para conseguir muito mais coisas, né? Sim, eu acho que, para mim, a magia eu considero que você acabou de falar mais lei da atração. Não que eu não considere a lei da atração magia também, mas eu considero, por exemplo, que a magia divina pode te auxiliar na lei da atração. Então, vamos supor que você tenha
condições financeiras muito difíceis, em função de escolhas que você fez do passado mesmo, da sua linha do tempo. Sim. E aí a magia divina pode entrar aí, dissolvendo um pouco dessa energia ou trazendo condições energéticas diferenciadas para isso. E para facilitar, né, tua vida. Sim. Nossa, eu uso muito. Poxa, se lá no teu vórtice as coisas estão tudo zoada, a magia divina pode entrar nesse vórtice para melhorar tudo isso e para que você tenha atitudes diferentes. Eu falo para o pessoal aqui, eu há pelo menos há 10 anos, um pouco mais do que isso, eu estudo essa questão da lei da atração. E aí, o pessoal vem falando que isso é tudo muito fácil, é só você ficar pensando aqui, ó. Não é assim, não. Nada. Verdade. Verdade, é isso mesmo. Não é simples não. E aí, nesse sentido, a magia divina te ajuda. Por quê? Primeiro, se a gente está pensando que parte do que a gente vivenciou são formas de pensamento, que elas ficam no seu campo, a magia divina, ela te auxilia diariamente a limpar essas. E aí cria espaço para as formas de pensamento sejam alimentadas. A teosofia, ela fala que, pô, ela chama formas de pensamento de elementais. Olha o tamanho da força do teu É, pensamento. já ouvi isso também. É as formas pensamento, né? Entendeu? Criaturinhas que a gente cria que vão, vão causando na nossa vida. Eu mesmo vivo Exatamente. recolhendo essas E formas de aí, pensamento porque interferem muito, atrapalham, criam medos, criam inseguranças, bloqueios, impedem até de você fluir na vida, de atrair novos clientes. É difícil. verdade. E aí, mais uma vez, a magia divina, ela pode entrar em várias frentes. Ela pode entrar limpando essas formas de pensamento, ela pode entrar na atração de clientes para que você brilhe mais, por exemplo. Ela pode entrar para que pessoas ao seu redor não atrapalhem. Então, a magia divina dá para trabalhar com ela de várias formas. Nossa, tá aumentando o número de fãs. Ah, a Grazi aí, ó, adorei essa mulher. Brasil. E a Edilze falou uma coisa bem interessante aqui, que a magia ajuda no autoconhecimento. A gente a lidar com as Sem nossas dúvida sombras, né? nenhuma. Lidar E com... um mago, eu acho que o primeiro passo para isso em qualquer sistema é você realmente na alquimia tem até um nome para isso, né? É você entender tudo isso, porque não é negar quem você é. Eu não Sim, acredito nisso. é se Mas integrar a ela, né? é você entender quem você é, né? Quem é você no meio da sociedade e respeitar quem você é. Então, eu sempre falo, eu sempre tive eu sou Magina Taurina com ascendente em Áries. Olha, eu sou de Libra com ascendente em Capricórnio. Olha, mas deve ser uma biquinha aí, né? E, E aí, às vezes, a personalidade de Áries, ela vinha muito na minha frente. E isso, às vezes, me prejudicava um pouco. E aí, o taurino, que ele é mais não é calmo, né? Ele é mais concentrado, é uma briga interna. E aí a magia divina, ela me fez perceber que eu podia usar isso ao meu favor. Então, potencializando o fogo que existe dentro de mim, dando iniciativa às coisas e trazendo essa terra para concretizar. E aí eu coloquei um pouco mais o taurino para frente, né? Assim, na forma de lidar com as pessoas, é, o ponto de observação. Acho que o que lá no começo você me perguntou assim, quem sou eu, né? Eu acho que o que eu pretendo ser que é o mais importante, né? sim, Quem eu sim. quero ser a partir de agora, né? E acho que isso que eu levo aqui para o pessoal aqui do espaço, né?
a minha experiência, o quanto eles são incríveis. Então, até me emociono, porque as pessoas Nossa. são incríveis, são mesmo. E às vezes elas só não descobriram isso ainda. E eu passei por isso, né? Eu me diminuí muito frente às outras pessoas. E eu demorei um pouco de tempo para descobrir quem eu era. E felizmente também eu posso dizer que a magia divina também me mostrou esses caminhos. Então, é difícil para falar, porque, de fato, a minha vida financeira ela é muito melhor hoje em dia. As oportunidades que eu tenho são muito melhores. O meu conhecimento também melhorou muito. Eu sou grata porque eu sempre uso alguns tronos divinos para que esse conhecimento, para que os conhecimentos eles se Sim. ajuntem, não que eu veja o universo de forma separada. Então, acho que isso é muito bacana. Nossa, que lindo, tá vendo? Obrigada, Ai, Edu. hum, não sei nem mais o que perguntar. Nossa, foi tanta coisa, tanta informação. E você trouxe percepções que eu não tinha ainda parado para reparar na magia, desse autoconhecimento, nessa transformação tão profunda que ela pode gerar na gente. Eu tô amando essa É. live. Ah, ó, tá falando exatamente. É É, transformar um chumbo em ouro. Isso mesmo. transformar o chumbo em ouro. O chumbo da ignorância no ouro da sabedoria, né? Isso. E eu acho também, eu também, até isso, né? Assim, para entender melhor como a magia divina funciona, eu fui entender outros sistemas mágicos, ou pelo menos dar uma pincelada sobre eles, para melhorar até mesmo as minhas atuações. Porque, de certo modo, os romances do Rubens trazem um pouco do que são os domínios, do que são as energias. Eu acho que o Templo dos Cristais fala muito dessa questão dos tronos divinos, né? Como você, como Sim, guardião de mistério. sim, Mas mesmo assim, ainda é uma coisa que você precisa sentir, né? A magia te provoca isso, a magia divina te provoca isso. Eu acho que todos os sistemas, né? Mas você sentir aquilo dentro de você, testar se aquilo realmente funciona, né? Se aquilo traz, porque a magia divina, eu acho que diferente de alguns outros sistemas, eu acho que o forte dela é a reforma íntima. Ela sim, não passa por cima de você, ela tenta abrir caminho para ir te falando assim, não, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é, espera um pouquinho, veja isso daqui. Então ela vai te provocar, ela vai te espremendo um pouco para você ir entendendo quem você é. E eu acho que, porra, não tem presente maior do que esse. sim, Uma ferramenta te conseguir te levar para isso. Né? Eu imagino, hoje eu tenho 58 anos. Quer dizer que em 10 anos, 12 anos, eu fiz uma mudança incrível na minha vida. Muita gente vai falar assim, nossa, mas tá louca, 12 anos? Tá, mas pensa, durante 40 e poucos anos, eu não fui quem eu sou, mas não como, acho que como entendendo melhor quem você é. Entende? É lógico que provavelmente eu estaria aqui, mas não com a consciência que eu tenho. É muito diferente uma coisa da outra. E sim. isso eu acho que a magia me trouxe, né? Essa questão de entender melhor como as coisas funcionam, como você pode atrair essas coisas para sua vida, quais são os bloqueios que você tem verdadeiramente. Sim. A magia divina trabalha passado, presente e futuro. Ela trabalha Uhum. ancestralidade. Ela trabalha coisas que são bem complexas dentro de você. Isso é muito louco. Sim. Nossa. E A tem isso Dani está mesmo. falando aqui. Ai, essas mulheres maravilhosas. Tá vendo? Caramba. O Eduardo aqui também, ó, parece cena do filme Matrix. Não é acolher o que se dobra, sou eu mesmo. Transformação. É sempre a pessoa, é sempre nós, né? Nunca tá fora, tá sempre dentro. Exatamente. Ouvir, Eu acho saudade. muito bacana.
Nossa, nossa, Mas tô esse me pessoal apaixonando mais ainda. Tô me apaixonando mais e mais aí por essas ferramentas, não né? tem como. Não tem. Ó, eu Ó, vou ver aqui o meu roteiro. deixa eu Ó, voltar aqui pro roteiro, ó. Aqui, eu ó, vou falar um quais. pouco. Uma das perguntas que você me fez foi sobre o Rubens. O Rubens, ele desde pequeno, já desde criança, ele já tinha visões. Ele vem de uma família em que a avó dele era benzedeira, mas como ele era criança, por meio falando, deixa isso para lá, depois você vê. Ele era do interior, ele veio para São Paulo, aí fui morar do lado de um centro de espiritismo, né, kardecismo, começou a frequentar, e assim foi a história. Então ele sempre foi desse meio. Mais tarde, por causa de alguns dons que ele tinha, algumas pessoas se interessaram em perceber melhor. Ele também era um grande estudioso. Para ele, a magia divina veio quase que junto com a Umbanda, né? A Umbanda Sagrada. E, segundo reza a lenda, ele começou a dar aula de sacerdócio. Eu não lembro se é sacerdócio ou teologia, eu acho que é sacerdócio. E as pessoas às vezes chegavam e estavam um pouco desequilibradas. Então ele ia num cantinho e riscava uma mandala, ativava e as pessoas ficavam bem. E aí os alunos começaram a perguntar para ele, porque ele teve uma O que turminha que é bem isso? interessante logo de cara, né? Então, Alexandre Comino, o Adriano Ah, Camargo aí e outros. eles fizeram parte dos 5.000 ou ainda nessa época ele ainda não tinha abrido os 5.000? Não, Ah, não. eles fizeram parte das primeiras turmas. As primeiras turmas da magia divina, eles fizeram parte, sim. Porque eles também eles foram um dos primeiros alunos que fizeram sacerdócio e teologia com ele. Então, aí essas pessoas começaram a se interessar e perguntar para ele o que ele estava fazendo e aquele negócio funcionava. E ele perguntou para os mestres se ele podia replicar isso. E aí ele teve um espaço de tempo para ele se organizar e aí ele começou a dar os graus de magia. Então, assim, a espiritualidade para o Rubens sempre esteve dentro. Ele fazia parte de Sim, uma loja maçônica também. Pelo que eu vou lendo dele, ele estudou teosofia também, estudou uma série de muita coisas, coisa. magias, outros tipos de magia de forma geral. Então, assim, ele tinha bastante conteúdo. E é impossível que alguém que dê magia divina não incentive os seus alunos a estudar os sistemas para melhorar a sua própria compreensão sobre Sim, aquilo. Então, é importantíssimo estudar, entender o que você está manipulando de energia, entender o que são os tronos divinos de verdade, que eles não são orixás, eles são também orixás, né? Tem um livro do Rubens, eu não me lembro se é a Iniciação à Escrita Mágica, que ele fala que aquele o pretinho, trono né? da fé, que o trono da fé, ele embarca todas as religiões, tudo aquilo que é relacionado com a fé. E uma das formas é o Oxalá. Então, ele ali, com as palavras dele, está descrito isso. Eu acho que foi bom, né, usar. Ele era da Umbanda, né? Ele estava falando com umbandistas, então muito mais fácil você usar as referências, né? A Isso. gente aqui não, a gente é uma escola. Embora a gente tenha atendimento espiritual com guias, não é a nossa linha assim direta, né? Tipo, são os orixás. A gente, claro, trabalha com os orixás, mas eu vejo a magia divina mais ampla. Então, se eu estou abrindo para todo o universo, eu lembro que uma aluna uma vez falou assim para mim, ela falou, quem é isso? Nossa. Eu acho que ela nunca, nunca entrou no terreiro, né? Nunca teve contato com as religiões afro, Nunca. né? Sempre. Exato. E a gente é uma escola de magia. Então, é óbvio que eu vou ter todos os tipos de alunos, né? E você vai ter um relacionamento com uma divindade diferente, né? Não Sim, vai, de e repente, para você aquele panteão vai funcionar, mas tem que lembrar que os tronos divinos são mentais que abarcam um tipo de energia que está disseminada
para tudo aquilo que está ligado a lá o verbo função daquele trono, né? São arquétipos, né? Eu estou estudando um pouco de astrologia. Eu conheci um outro cara que ele fala dos panteões, que tudo é a mesma coisa, falado de outra forma, mas a essência é a mesma. Tipo, o Ares é o deus da guerra, que é Aham. das brigas, né? E Ogum também. E, tipo, pessoas que não tinham nem contato trouxeram a mesma representação, que é o arquétipo principal, né? Exatamente. Eu acho que você vai. Eu acho. O Alexandre Comino, ele tem um livro que eu acho bem interessante. Logo que eu comecei na Umbanda, a internet, ela oferecia conteúdos bem diferenciados do que hoje em dia. E ele já fazia, isso estou falando de 2011, mais ou menos. Ele está ficando, então, estou lendo aqui, e ele já fazia uma pesquisa dentro, por exemplo, Oxalá tem uma energia. Quais outras divindades de outros panteões têm essa mesma energia, mas com qualificações diferenciadas? Sim. Então, uma divindade, ela pode ser do amor. Por exemplo, Afrodite. Ela tem a Ela é um mesma amor mais energia de Oxum? sensual. Não. Ela não. Que a Oxum é Não. um amor próprio. A, é... Esqueci o nome. A Afrodite. Afrodite já tem um amor mais sensual, um amor mais de encanto, né? Mas no coletivo, assim, né? Tipo, você pode Isso. ter quantos maridos você quiser, quantas namoradas você quiser. E seu Jorge, você já vou te mandando embora logo, não tem tanto Isso. isso. E você tem razão, se você olha a mitologia de Oxum, você vai perceber que ela é uma mulher que não desiste, ela é boa de negociação, né? Ela tem habilidades diferenciadas, e isso você vai trazendo, né? Às vezes eu uso os orixás para o quê? Trazer mais qualidades para dentro do trono, né? Então, se eu estou dando lá aula do trono do amor, essas divindades, elas vão aumentar a forma como eu percebo o trono do amor, e aí eu vou entender melhor como usar aquela energia. Então eu vou agregando qualidades àquele mistério. Porque, embora o Rubens tenha uma lista, né, de verbos, tipo, o que é verbos do trono do amor, verbos do trono da fé, masculino, Sim. feminino, ainda assim, eu acho que é legal quando você se interessa em entender melhor. Porque eu sempre falo, quanto mais conteúdo você tem aqui dentro da caixinha, melhor a sua aplicação das ferramentas que você tem. Não tem um mistério nisso, né? Então, quanto mais você se interessa em perceber como essas coisas funcionam, melhor a sua atuação dentro da magia divina. E eu, outro dia, conversei com um aluno nosso, e ele fazia aula com o Rubens, e aí o Rubens virou para Caramba. uma menina e falou assim: não precisa se preocupar, amanhã vão te ligar para o emprego. E colocou a mão no ombro dela. E ela virou e desceu a escada. Ele falou assim que ele escutou, não é que ninguém contou para ele. O telefone dela tocou com a oportunidade de trabalho. Caramba. Ou seja, de fato, ele emanava essa energia. Ele veio realmente para mudar alguma coisa. Eu espero que realmente ele tenha feito, de fato, isso, né? Não sei até que ponto, mas ele Não, conseguiu muita coisa. E tem nossa, eu bastante sou história mesmo muito grata. com a mediunidade do Rubens, muita coisa que ele. Muitas pessoas que ele ajudou, Nossa, se for parar para ver as histórias dele, das pessoas que conviveram com ele, que tiveram contato com ele, você pira. Muita coisa. Experiência. É verdade. Um outro aluno nosso falou assim: você sabe o Ronaldo Linhares? Ele é Sei, um São Bernardo do conheço, Campo, que é o dono do Vale dos Orixás. E conheço. ele também, ele ouviu do próprio Ronaldo ele falando que o Rubens tinha uma mediunidade fora do comum. Então,
Mano, ele não era doido, ele era muito bem bom das ideias, sabe? Nossa, é incrível. Deixa eu ver o que mais. Bom, eu falei, É, tem uma pergunta interessante aqui, hum, que eu mesma me fazia muitas vezes. Pô, mas 30 e poucos graus? o Que porquê, é né, que tem isso? tantos Pelo graus. amor de Deus! Por Aí, quê? com o tempo, eu fui entendendo que o universo não é feito de uma coisa só. E que só nós somos 4 elementos básicos, 5 com éter. Opa, já somos 5. Se você for pensar na audição, em quantos níveis você escuta? Em quantos tons de voz você pode falar, né? Para Sim, construir uma casa, quantos tijolos você precisa? Não dá para construir com um. sim. E aí eu fui entendendo que, pô, sim, é natural que você tenha tantos graus de magia. Não é o único sistema que tem só esse tanto de graus, tem outros sistemas que têm também, muitas Sim, sim. iniciações. E é isso, entendeu? É o jeito que esse escopo desse sistema chamado magia divina, ele é feito. Ele é feito com iniciações nos 7 tronos divinos. Alguns você vai ter mais do que 7 iniciações, às vezes 8, às vezes 12, depende do grau. As ferramentas que vão se apresentando, então você sempre tem iniciações que você recebe iniciações pelas mãos, pela testa, nas costas. É muito elaborado, né, as irradiações em todos os polos. E é isso. Então, assim, você quer fazer só a magia das 7 chamas? Perfeito. Você vai ter uma super ferramenta, até porque a magia das 7 chamas, meu, é maravilhosa. Bem Ela completo, oferece é bem completo. várias ferramentas que você pode usar. E se você souber usar muito bem, você pode ficar com ela. É que a gente vai se apaixonando, vai se apaixonando, vai se apaixonando. Sim. E aí, um não dá, um só não dá. Nossa, Exatamente. E aí você acaba querendo fazer mais. Até porque você percebe que diferencia a atuação. E aí, voltando um pouco que é o que eu disse atrás, né? Às vezes você precisa da magia dos 7 anjos, por exemplo. Você precisa de uma energia angelical para algo que você quer efetivamente conseguir resultado. E aí, se você tem só a magia das 7 chamas, você vai ter uma faixa trabalhando nisso, ao invés de ter o mistério sim, inteiro. Isso eu não quero dizer, eu não posso usar um anjo do fogo. Talvez você possa, mas assim, ainda assim, você vai estar na faixa do fogo. Então, o que eu entendo, pelo menos, é que quando você é iniciado num grau, você pega toda a faixa daquele grau. Então, tudo que está relacionado com aquilo, você tem acesso, só que um acesso restrito. E o próprio sim, Rubens falava sobre isso. Mas o grau inteiro, você tem acesso a tudo aquilo que aquele grau pode te proporcionar. E é sim. bastante coisa. Inclu- Então, sim. tem Inclusive, esse quando a gente diferencial. inicia, né, o mistério atua primeiro na gente, para depois a gente poder usar aquele mistério para ajudar outras pessoas também, né? Primeiro a gente é limpado, a gente é trabalhado, a gente é Exatamente. curado, depois a gente recebe a outorga para poder atuar por mais alguma pessoa, né? Isso que é Exatamente. maravilhoso. Não, e não só isso, né? A magia divina você atua coletivamente. Por exemplo, a magia das energias mesmo. Aliás, não só a magia das energias, todas as magias você pode atuar coletivamente. Então, Sim, isso é incrível, né? Você está lá, você vai num hospital, por exemplo, se tem alguém que você vai visitar que está doente, você pode atuar ali tranquilamente. Claro, eu sempre digo, primeiro faça suas proteções. Por quê? sim, Magia é ação e reação. Isso é em qualquer sistema. sim. Sempre Então, tem. um mago que se preze,
ele vai cuidar desta parte, porque afinal de contas nós estamos em evolução. Então eu tenho coisas para ver, coisas para acertar, e às vezes eu abro uma magia coletiva e eu posso sim, de repente, ser atuada. Mas eu sou maga, antes de mais nada. Então, se eu sinto no meu campo que teve uma mudança, eu tenho a magia divina para me dar uma sustentação. O que eu não Sim. posso é ser desatento, sabe? Ah, Você tá eu me escutando ou não? é que deu uma travada aqui, eu tava mexendo aqui para ver se voltava. Não, você me A escutando já Grazi estava tudo. perguntou aqui se esse curso, como que funciona o curso dos tronos. Não entendi muito bem. Você Ó, tinha falado eu vou alguma coisa resumir. A magia divina, o primeiro grau, que é obrigatório, é a magia das sete chamas. O que você vai aprender na magia das sete chamas? Qual é a sustentação da magia divina? O primeiro livrinho vai ser esse daqui, ó. Chama Magia das Velas, tá? É do Rubens. Aqui você vai entender quais são os tronos divinos e vai até poder ativar algumas mandalas que o livro disponibiliza. Só que você vai ativar de maneira, na minha opinião. Por quê? Porque você ainda não tem outorga para trabalhar magisticamente. Como que você vai conseguir isso? Entrando num curso de magia das sete chamas e passando pelos processos iniciáticos que a magia das sete chamas traz. A partir disso, você pode fazer qualquer outro grau que você deseje. Ou não. Ah, não. Tem várias pessoas que eu conheço fizeram sete chamas e tá top, não precisa mais. Outros sentem um chamado, né? Tipo assim, não, quero fazer esse grau. Aí às vezes passa um ano, dois, aí a pessoa volta, aí ela quer fazer um outro grau de magia, aí às vezes ela embala, às vezes não, passa outro tempo. Então, os tronos que eu citei, que eu também às vezes chamo de mentais, são os tronos que sustentam o sistema magia divina. E é neles que você é iniciado. Em cada um deles, uma partinha são os graus de magia. Mas em cada partinha você é iniciado nos sete tronos, em algumas outras ocasiões, em outros tronos além desses sete. Mas isso eu não posso comentar porque é segredo. Sim, sim. Só entrando no curso. É, Só começando. porque, não, mas deixa eu explicar, né? Porque você faz um voto de silêncio. Então, tem coisas que nós podemos falar, porque é de domínio público, tá nos livros do Rubens, tudo. E outras coisas não pode falar, porque faz parte de dentro do curso. E aí eu não posso, a gente tem um voto de silêncio, isso, tanto eu como os alunos, e aí a gente vai, tem coisas que a gente pode abrir, tem coisas que não. Mas essas coisas dos tronos é aberto, os livros de Sim. magia do Rubens têm, então é possível falar. Ah, Deixa deixa eu eu ver. ver. Grazi, respondido, Grazi? Manda aí uma mensagem. Deu para entender como funcionam os tronos? Ó, uma coisa que você perguntou aqui é quais as facilidades e as dificuldades de um aprendiz, né? É, quando a gente entra no mundo mágico. Eu acho que é conviver com aquilo que não deu certo. Porque a gente tem uma ideia que magia você fez e É, ponto, acabou, vou conseguir. o- E nem sempre é assim. Eu aprendi recentemente uma palavra incrível, autoridade mágica. E hum, aí você tem que adquirir essa autoridade mágica, né? E ela sim, você só consegue trabalhando, 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 sim, trabalhando e melhorando isso, né? sim. Então, os E percalços é o teste, né? Você às vezes ativar um determinado sistema, isso não importa qual, e você não ter o resultado que você esperava.
Na minha opinião, você só não ativou de forma certa. Às vezes você escolheu a divindade errada, o momento errado, a forma errada, às vezes você não colocou a energia necessária, e faz de novo. Faz de novo até você conseguir. E às vezes não dá certo, porque pode ser até um livramento, né? Às vezes é até um Às livramento, você nem vezes, sabe. Então você tá lá, acho concordo, que às foi, não vezes, acontece, não acontece. Ah, concordo. é. Eu acho que eu sempre falo para os meus alunos, tenha o seu livro, né? Eu tenho vários cadernos, é uma loucura, de todas E as vai fazendo experiências teste. que nós vivenciamos. Eu adoro, de vez em quando eu paro para dar uma releitura nessas experiências. Eu acho que isso também me deixa bastante com o pé no chão, né? Eu acho a magia, às vezes, ela tem esse viés, né? De você perder a noção. Você não é diferente das outras pessoas, porque você tem mais conhecimento, ou porque você se Sim, tornou mago, seja lá o que for. Todos nós estamos aqui para vivenciar as mesmas coisas, né? De formas diferentes, de graus diferentes. Então, eu vejo as pessoas, eu me sinto muito acolhida e eu acolho também, porque elas me trazem, os alunos, nossa, me trazem tanto conhecimento, tanta coisa sim. maravilhosa. Isso não tem preço. O que eu vou levar na minha mochila, né, quando eu for, vai ser tudo isso, né? Essas Sim. experiências. Às vezes algum aluno me fala assim, ai, pô, Laura, eu ativei, eu consegui. Nossa, eu fico É tão, sabe, gratificante, né? É eu lindo. fico muito tocada, sabe, assim, eu acho incrível, poxa, porque eu sei, é difícil você ir adquirindo essa autoridade, né? Então eu vejo isso com muito amor, eu vejo com muita, como um presente mesmo, sabe? Então eu sempre agradeço o mestre Seiman, agradeço o Rubens, né? Porque se pela magia divina eu adquiri tanto conhecimento, tanto interesse pelas coisas. Eu conheci pessoas incríveis, eu aprendi muito com pessoas incríveis, né? Eu acho que isso é mais do que um presente quando você vai andando pela vida, né? Tudo aquilo que você vai levar. E a magia divina eu vou levar para o depois, né? Sim. Não é uma coisa que eu, Isso. quando eu morrer, eu não vou levar. Eu vou levar comigo. Então, eu vou ser reconhecida no astral pelos símbolos que eu tenho, pelas patentes que eu carrego, por aquilo que eu fiz, né? Tudo aquilo que eu fiz de positivo. E tudo isso vai comigo depois que eu morrer. Então, no astral, o meu campo, né, o meu duplo, o meu corpo espiritual, meu espírito, na verdade, ele vai ter todas essas marcas, né? Então, talvez eu vá ser muito interessante para outras escolas, para outros sistemas, para outras formas de vida que vão me ver como alguém que pode fazer a diferença. E já faz, né? Já faz a grande diferença. Ah, tá É isso transformando aí. muitas vidas. Eu mesmo, quando eu iniciei, o meu problema foi que eu queria ajudar todo mundo. E não estava sobre o meu poder, né? Eu sou mago, agora posso ajudar, fulano, posso ajudar, ciclano, vem todo mundo, que aqui a gente dá conta. E aí começou a travar e não ia, e aí eu falei, o que está acontecendo? Aí cada um tem seu tempo, cada um tem a sua hora, sabe? E aí começou me fala, comecei a ficar frustrado. Aí veio um choque de realidade, né? Pra eu me acalmar, Olha, respirar e isso é muito interessante. Eu tive uma experiência, eu conto em algumas turmas já contei. Há uns 5 anos atrás, ou 6, eu resolvi fazer um teste com a magia divina. E aí eu ia trabalhar prosperidade com as pessoas. E eu escolhi um grupo de 16 pessoas, eu conversei com elas primeiro, porque era uma pesquisa, não era um aleatório. Se eu podia abrir a magia e depois elas iam ter que me dar feedback.
Então, eu fui trabalhando um trono de cada vez com essas pessoas. E elas começaram a me trazer feedback, que estava dando certo. Mas quando eu cheguei no trono da evolução, menino de Deus, deu uma É, travada. Aí eu falei assim, ou eu não tô com energia suficiente, ou não tem como eu continuar esse trabalho. Por quê? Porque quando chega na questão da evolução, ela é tão pessoal para cada um que não adianta você empurrar a goela abaixo. Então, hoje, né, verdade. é legal porque eu sei as pessoas, eu ainda tenho contato com elas. E aí eu consegui perceber para qual delas as coisas conseguiram fluir de verdade, ou seja, elas aproveitaram essa energia da evolução, olharam para essa energia da evolução, falaram assim, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que fazer tal coisa? Ok, eu vou fazendo. E aí, depois, a gente tem o crescimento. Entende? Então, só que é um crescimento consistente. Não é um Sim, crescimento que ele vem um pouquinho e termina. Não, ele tem uma continuidade. Então, cada vez isso vai crescendo mais. E vai crescendo também, por quê? Porque a própria evolução, ela faz com que você olhe para as coisas de forma diferente do que você olhava, né? E é isso que faz a diferença. Claro que não estou dizendo que eu não tenha desequilíbrios, que as coisas não sejam às vezes difíceis para mim, mas cada vez mais eu vou me tornando uma pessoa que fico pouco tempo nessa energia. Então eu tenho sim, sim desequilíbrios. Eu sempre falo aqui, por exemplo, quando veio a pandemia, nossa, eu fiquei surtada uns 2 meses. Mas também, graças à magia divina, eu fui tipo, respirando, calma, vai dar tudo certo, vamos fazer magia para que as coisas funcionem melhor, para que o dinheiro renda. Eu fui fazendo, fazendo, e as coisas se foi fluindo. acalmaram e eu também aprendi, né? Aprendi que eu sou normal, como qualquer pessoa, que posso surtar a qualquer momento, mas eu não posso Sim, esquecer as ferramentas que eu tenho para surtar menos. E isso é muito importante. sim, muito mesmo. Muito mesmo. Ano passado eu fiquei internado e eu também quase eu surtando. Mas aí com a magia eu ativei muito. Ativava bastante anjos, bastante esferas, sabe? Que aí ia acalmando, ia acalentando. E fui conseguir superar todo aquele tempo ali internado, sabe? Aí não foi fácil, não. Fácil não é. Mas Mas assim, já fica mais pode leve, pedir né? ajuda para os universitários. Pode pedir ajuda para os universitários, entendeu? Porque Sim, às vezes a gente sim. precisa pedir para o outro abrir magia para a gente, porque a gente está muito envolvido mesmo. Então, vamos chegando na reta final, né? Para Perfeito. não ficar muito tarde, né? Então, deixa os convites, fala do seu espaço, dos projetos, dos cursos aí do espaço. Tem tanta Ó, coisa antes de aí. mais nada, eu quero te agradecer. Eu nunca tinha feito uma live, então eu não sabia como é que ia ser. Fiquei Ah, nervosa, foi ansiosa, mas eu maravilhoso, vejo viu? que você é super acolhedor. Quero Ah, agradecer. muito obrigado. E eu Convida, agradeço olha, muito quero por ter vindo convidar. participar. Primeira live, né? E foi maravilhoso, viu? Já é blogueira, já é youtuber. Foi que foi, viu? Eu adorei. Foi maravilhoso. Eu quero, Aprendi muito também. Vou até olha, reassistir eu também quero a live. nessa próxima sexta-feira, a gente tem atendimento espiritual aqui no espaço, gratuito. Então, quem quiser, a partir das 19h30, a gente vai ter esse atendimento. Agora, a gente está com todos os cursos de magia divina em andamento. A gente também faz um desenvolvimento psíquico aqui no espaço. E vão ter outras turmas o ano que vem. Então, só fiquem atentos aí às nossas agendas. Se quiserem conversar mais sobre magia divina, pode me mandar perguntas, eu adoro responder. E é isso. Muito obrigada pelo convite e que a Nossa, magia muita divina esteja em gratidão, todos viu? nós. Muita gratidão. Com certeza. Amém. Que assim se Tá bom? faça e assim é. Amém.
Muito obrigado, viu, Laura? Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente até agora, estiveram prestigiando essa live, que foi muito maravilhosa, aprendi muito, tô até com a cabeça só de tanta informação incrível. Só gratidão, foi um final de semana, um domingo espetacular. Muita transformação, muito conhecimento. Muito obrigado, viu, Muito Laura? legal. Muito obrigada a todos. Então, tchau, pessoal. Aí eu já te Até a marco aqui próxima. também. Tá bom. Até a Um próxima. grande beijo. Beijão. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau.